Mateus 20, do versículo 1 em diante, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1 encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe: Por que estivés aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1 recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos, porque eu sou bom? Amém. Podeis se assentar? Eu queria trazer uma mensagem para os irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre a graça imerecida. E vou falar um pouco sobre esse texto, vou voltar em alguns textos também. No versículo 1, a gente vê aqui: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Isso era comum na época da colheita. Trabalhadores, diaristas, se colocavam no mercado ao amanhecer na esperança de ser contratado para um dia de trabalho. O dia de trabalho começava às 6 da manhã e ia até às 18 horas, ou até às 6 da tarde. No verso 2, diz assim: E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, 1 denário era um salário justo para um dia inteiro de trabalho, certo? Aí no verso 3 vai falar da 3ª hora. A 3ª hora é quando começa a partir das 6, a 3ª hora, então são 9 horas da manhã, certo? Então por isso que fala a 3ª hora. Então, a 3ª hora, 9 horas da manhã, 6ª e 9ª, meio-dia e 3 da tarde, 1 5 da tarde. É como se fosse um ponto de chapa, né? Às vezes os caminhões que vêm de fora, eles passam ali, tem os pontos de chapa, e eles são contratados para trabalhar o dia inteiro, ou para descarregar um caminhão determinado. E a gente poderia imaginar como se fosse R$100, o dia de um trabalho. É mais ou menos isso hoje, a diária de um servente, um pouquinho menos, de alguém melhor um pouquinho mais, mas vamos colocar aí que seja R$100. Então, os primeiros trabalhadores começaram às 6 da manhã, depois o dono da vinha foi lá e chamou outro às 9 horas da manhã, depois alguns ao meio-dia, outros às 3 horas da tarde e outro às 5 horas da tarde. E o expediente acabava às 6. Por último, os outros foram chamados às 5 horas da tarde. Então, acabou o dia às 18 horas. E o dono lá do trampo, falou assim: vamos chamar os rapazes aí, vamos fazer o acerto. Então, vocês conseguem imaginar? É como se alguém fosse fazer uma colheita de milho e contratasse ali algumas pessoas, e foram várias horas, Ele saía, contratava um pouco, saía, contratava um pouco. Então, acabou ali e ele chamou para pagar. Chamou primeiro os que começaram às 5 horas da tarde. E ele pagou 1 denário. Ele pagou R$100. Ele pagou o dia de trabalho.
E assim chamou os outros, foi pagando também, mais um dia de trabalho. Os primeiros que chegaram às 6 horas da manhã, eles pensaram, nós vamos ganhar bem. Se eles começaram por último, ganhou R$100, a gente então vai ganhar no mínimo aí uns 300, R$400. Mas não foi isso que aconteceu. No versículo 10 diz assim, 10 ao 12, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também eles receberam 1 denário cada um. Mas, tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eles começaram a murmurar. E eu queria que vocês tentassem guardar essa palavra igualaste. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas aí então, na hora do acerto ali, quando os últimos receberam, eles falaram, não, isso não é justo. Eles pensaram, ei, isso é injusto. Está errado. Não, não foi isso. Isso é injusto, eu mereço mais. Ei, isso é injusto, eu mereço mais do que ele. Mas ele falou assim, mas eu não combinei? Está combinado. Entre nós aqui, queridos, toda vez que eu leio esse texto, eu estou mudando, mas eu tinha uma dificuldade, porque é injusto mesmo, aos nossos olhos, né? Você já pensou? Não, se coloca no lugar, você começa às 6 da manhã, ou às 9 ali, e outro que começa às 5, recebe R$100 mesmo tanto que você, né? Entre nós, né? Parece injusto, não parece? Mas por que Jesus conta essa parábola? Eu quero voltar em outra parábola, vamos voltar no capítulo 19 de Mateus. Mateus 19, a partir do versículo 16. Na verdade, vamos ler o 16 e a gente vai olhando alguns versículos aqui. Diz assim, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta desse jovem rico demonstra que ele pensava que ele merecia salvação, ou que ele já até tinha sido alcançado ou salvo. Talvez esse jovem quisesse ouvir de Jesus um elogio. Ele talvez queria ouvir de Jesus, falar assim, não, você é fera. Talvez esse jovem quisesse ouvir de Jesus um elogio ou alguns tapinhas nas costas, né? Esse jovem pensava que o esforço dele, né, que o testemunho dele já era o suficiente. E ele faz essa pergunta, Jesus, o que eu faço, né? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Vamos ler o 17 e o 19, diz assim, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até aí. Eu fico imaginando, né, para quem já conhece o texto, eu fico imaginando esse jovem, né, ele deve ter enchido o peito, né, o ego dele foi inflado ali naquele momento, e ele dizendo mais ou menos assim, fala comigo, Senhor, agora sim a gente vai conversar, né, eu, estamos juntos, Senhor, né, tenta imaginar essa cena ali, quem conhece já, a gente vai ver no próximo versículo que diz assim, versículo 20, replicou o jovem, tudo isso eu tenho observado, o que mais me falta? Então quando Jesus fala todos esses, alguns mandamentos aqui, né, Jesus está tentando mostrar para ele uma outra realidade, mas quando Jesus fala isso, ele se enche de orgulho e fala, Senhor, então tá fácil, o que mais? Isso aí tá de boa, o que mais então, Senhor? Ele diz mais ou menos assim, estou pronto, o que mais me falta? Ele tinha certeza de que ele estava qualificado para o céu. Quantos de nós pensamos assim?
Muitas vezes nós pensamos estar qualificados para o céu. Muitas vezes nós podemos pensar que a gente tá beleza. Não, eu participo das coisas da igreja, eu toco bem, o pastor sempre me chama, então eu estou tranquilo. Será? Jesus estava tentando mostrar para esse jovem, estava tentando tirar a roupa dele, vamos pensar assim. Estava tentando ali mostrar para o jovem quem ele era. E ele não entendeu. Ele não conseguia ver o quanto ele era pecador. E sabe qual que é um dos grandes problemas das nossas vidas, queridos? Lembra agora há pouco quando eu disse, guarda lá a palavra igualar? Mateus 20, 12. Muitas vezes o problema é que eu quero me comparar ao meu irmão. O padrão que eu quero ter para a minha vida, ele é comparado ao meu próximo. Muitas vezes eu não consigo olhar para a minha vida, mas eu olho para a vida do próximo e vejo o quanto ele é pecador. O quanto ele comete falhas. Muitas vezes nós cometemos tantas falhas como o nosso irmão, mas o pecado ou a minha forma de enxergar as coisas está tão embaçada que eu não acredito que eu cometo tais pecados e me comparo a ele e digo que ele é pecador. E esse jovem, nessa lista que Jesus faz aqui, Jesus na verdade já acabou com ele. E ele não consegue ver. Porque, queridos, fala a verdade, vamos se colocar no lugar desse jovem, talvez. Né, a gente ali, não, eu vou na igreja, pastor. Eu cumpro as coisas, eu ouço a palavra, eu obedeço. Mas olha o que Jesus fala para ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem é capaz de cumprir esses aqui? Alguém tem coragem de levantar a mão e dizer, eu? Ainda bem que não, né? Sempre olho para os defeitos dos outros e digo no meu interior, não cometo tais falhas. Penso que devo ser aceito por Deus porque eu sou melhor do que Ele. Aí é que está, queridos. Muitas vezes nós pensamos que merecemos o céu porque eu me comparo ao meu próximo. Muitas vezes eu penso que eu mereço o reino dos céus porque eu vejo os pecados do meu irmão. O jovem olhava para a lei e pensava que conseguia cumprir, pensava que ele era merecedor, que ele estava qualificado ao céu. E ele olhava para os outros e pensava, eu sou bom mesmo. Mas e quando eu me comparo com Deus? Qual de nós, por esforço próprio, consegue atingir o padrão de Deus? Vamos ver no verso 21 e 22, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, vende os seus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus agora começa a expor ele. Ele não consegue ver até ali, mas agora Jesus começa a expor ele. Jesus também faz um chamado de fé. Olha só que interessante. Quando ele chama os seus discípulos, ele diz, abandona tudo e vem. Os discípulos fizeram isso. Eles abandonaram tudo e vieram. Quando Jesus faz o mesmo convite para o jovem, ele não responde como os discípulos. E Jesus então começa a expor o coração desse jovem. Quando nós nos aproximamos da palavra, ela expõe toda a nossa podridão. Eu fico pensando nesse tempo meu de caminhada, o quanto eu tenho aprendido e parece que cada vez mais eu sei menos. É umas matemáticas meio estranhas. Mas é interessante que quando eu comecei na caminhada cristã, logo eu pensei que eu era bom. Logo eu pensei que o pastor realmente precisava de mim, ou que Deus realmente precisava de mim. E no começo da minha caminhada, eu olhava para os outros e pensava, puxa,
Ou eu até julgava e dizia, não, eu não sou muito melhor do que ele. Eu conseguia muitas vezes ir no culto com o peito cheio, porque eu me comparava com meu irmão. E pensava que Deus recebia todos os meus cânticos, porque eu era bom. Então Jesus começa a expor o coração desses jovens. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo a sujeira. Há uma história que diz que certo sitiante, aquele povo das linhas, do sítio, ia ter uma festa na cidade, e ele morava no sítio. E era uma festa importante, ele então coloca lá sua calça branca, uma camiseta, uma outra camisa clara por cima, o seu chapéu, a sua bota, monta em seu cavalo e sai no comecinho da noite, e havia chovido. E ele começa a caminhar, e sobe morro, desce morro, atravessa a mata ali, não sei o que, desce e tal, e caminhando em direção à cidade. E quando ele vai se aproximando da cidade, ele vai se aproximando da luz. E ele pensa, puxa, eu estou muito bonito. Eu coloquei a minha melhor roupa. Eu estou pronto para a festa. Eu vou chegar lá e vou ser bem visto. Mas quanto mais ele se aproxima da luz, ele começa a ver uma mancha na sua camisa. Talvez eu tenha esbarrado em alguma árvore. E ele vai com seu cavalo se aproximando para ir à festa e se apresentar. E quanto mais ele se aproxima da luz, ele começa a ver algumas sujeiras. Até que ele chega e ele se envergonha, porque ele está completamente sujo. Quando ele se aproxima da luz, ele vê o quanto ele estava mal. Quanto ele não estava bem. A palavra é luz, queridos. É como um espelho que mostra por dentro e por fora. A palavra de Deus é como se ela estampasse você. Ela te mostra quem você realmente é. No verso 23 ao 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo então? Espera aí. Na cultura daquela época, as pessoas que tinham dinheiro, elas poderiam levar as coisas, elas poderiam contribuir, elas davam, elas eram bem vistas e bem recebidas. E o que hoje não é diferente. Muitas vezes, pastores gostam de pessoas bem remuneradas, porque elas alimentam bem algumas coisas da igreja, ou bem o próprio pastor. Então, muitas vezes, as pessoas gostam de estar perto daqueles que realmente têm. E aí muitas vezes os próprios pastores faz com que a pessoa continue na miséria que ela está, pensando que ela está bem por ser bem remunerada, por ser bem de vida. Porque muitas vezes o pastor ou a palavra não revela essa pessoa. Ela não consegue ver. E Jesus então chama os seus discípulos e fala assim: é muito difícil. Na opinião religiosa, um rico conseguia a salvação por ser rico. E no verso 25, vamos ler de novo o verso 25, diz assim: Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem então pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Algo estava acontecendo ali agora. Jesus começa a falar agora para os seus discípulos e eles começaram a entender algo. Algo começou a acontecer. Mas, Fernando, entender o quê? O que você está tentando dizer com essas parábolas? Versículo 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: É impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É possível
para Deus, mas para nós é impossível mesmo. É impossível. E é isso que eles começaram a entender. Eles começaram a entender que não há como, que não há esforço, que não há dinheiro, que não há ação, que não há nada que o homem faça para ser salvo. No versículo 27 diz assim: Então lhe falou Pedro: Eis que nós todos deixemos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro pensa: se o rico não pode ser salvo, quanto mais nós. Quanto mais nós é que não podemos mesmo. É isso. É isso. Começa a entender isso, queridos. Pense nisso. Todo o esforço que muitas vezes eu e você tentamos fazer para agradar a Deus, para que alcancemos a salvação, é inútil. Jesus fita o olhar neles, Jesus fita o olhar em nós e diz: é isso mesmo, é impossível. É impossível você fazer algo pela sua salvação. É um choque de realidade. A palavra é como um espelho e ela é como se eu pudesse... Eu tento imaginar assim, pastor, uma cena, né? É como se eu tivesse um encontro comigo mesmo. Quando a palavra de Deus, ela adentra os nossos corações, quando ela revela a podridão que eu e você, quando ela revela os nossos pecados, quando ela revela quem nós somos, e quando nós reconhecemos isso, é como se a gente pudesse sair do nosso próprio corpo, se assentar ao lado de Deus, que é santo, que é puro e perfeito. E aí eu, do lado de Deus, eu olho para mim. E aí eu consigo ver quem eu realmente sou. Eu não consigo, muitas vezes, olhar para mim quando eu estou cheio de mim mesmo, quando eu penso que eu posso fazer algo para ser salvo. Mas quando eu reconheço a grandeza, a palavra de Deus, ela invade o meu coração, ela me deixa completamente nu, ela expõe toda a minha podridão, e ela vai me confrontar. Então algo começa a acontecer, queridos, porque a salvação ela é pela graça, é pelo que Ele fez por nós. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É pela graça que nós somos salvos, queridos. Não é pelo esforço ou pelo talento que eu tenho, não é pelo que eu sei fazer de bom, não é pelo que eu me destaco na igreja ou não, não é porque eu sou melhor do que alguém. Quando eu me comparo com alguém, não é esse o padrão. O meu padrão não é o meu próximo, o meu padrão é Deus. E quando eu me comparo com Deus, eu vejo quão miserável homem que eu sou.
E o desejo do meu coração é que os meus filhos entendessem isso. E eu estendo isso para vocês, jovens. Esse mundo, ele passa muito rápido. As coisas, os prazeres dessa terra não valem a pena. Eu oro para que meus filhos, eles entendam. Eu oro para que meus filhos, eles tenham esse choque. Queridos, é um choque de realidade. A salvação pela graça é um choque nas nossas vidas. É algo que a princípio nós nem queremos aceitar porque a gente acha que pode fazer algo. Eu acho que a maior satisfação que eu posso ter como um pai é um dia ver o meu filho rendido, prostrado, reconhecendo os seus pecados. Queridos jovens, não há nada nesse mundo que vale a pena. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo nessa terra, fazendo e agradando a nossa carne. Acordem, despertem. Queridos, nossa igreja hoje, eu louvo a Deus, eu já caminhei um pouquinho, e minha caminhada ela foi muito lenta nessa vida cristã, ela foi muito lenta a princípio, por quem eu era e porque não reconhecia, depois talvez pelo alimento diluído, vamos colocar assim, pelo fraco alimento. E por muitos anos eu pensei que eu poderia ser salvo porque eu era diferente dos demais pecadores. E não é assim. E quando a palavra foi me encontrando, já depois de anos de convertido, eu tive um choque de realidade, porque eu não queria aceitar. Ei, não é justo. Ei, Deus, não é justo. Eu tenho que ser salvo, porque eu sou melhor do que Ele. E Deus começou a me despir, Ele começou a me mostrar quem eu realmente sou. E o padrão dele é elevado demais para mim. Eu não posso alcançar. Eu não posso ser como esse jovem rico, pensar que eu posso alcançar. O meu desejo para vocês, jovens, despertem. O tempo está passando. E muitas vezes a gente vê o quão apegado nós somos a essa terra, aos prazeres, às coisas banais. Nós deixamos as coisas de Deus para fazer as coisas que não valem a pena. Nós trocamos as coisas de Deus por coisinhas bestas. Quantas vezes eu fiz isso ou continuo fazendo? Mas, queridos, essa palavra que eu estou tentando expressar aqui, ela confrontou a minha vida de tal modo que eu tenho chorado pelos meus pecados. Eu reconheço que eu não posso, eu reconheço que eu não mereço, mas Ele, através da sua graça, me deu vida, e hoje eu faço a obra por Ele, porque Ele me salvou, Ele fez a obra em minha vida, e continua fazendo. Ele tem me transformado como, Fernando? Ele tem me humilhado. O meu desejo, jovem, é que a palavra te humilhe. Eu tenho o desejo que a palavra transforme a vida dos meus filhos a ponto de humilhá-los. Eu não quero ver meus filhos ao mundo. Jovens, não é esse o desejo dos seus pais que estão aqui na igreja. O desejo de nós como pais é ver vocês servindo, se dedicando, é ver vocês humilhados. A palavra de Deus tem nos confrontado, queridos, ela tem nos confrontado. É uma pena que muitas vezes parece que alguns não entendem nada, não acontece nada. A palavra tem chocado, ela tem vindo de encontro como um trator e nos destruído. E é essa graça que me alcançou, e é essa graça que quer te alcançar, queridos. Não seja como esse jovem rico.
Não seja como aqueles que murmuram ou que você queira se comparar aos outros. Jesus, volta em Mateus 20, já vamos encerrar, diz assim, 20, versículo 13 ao 16. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Lá em Lucas 23, abre aí em Lucas 23. Lucas 23, do 39 ao 43, diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando o vires no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não fez um milagre naquele homem e disse: ei, faça agora um milagre, desce da cruz, vai fazer a obra para ver se você ganha a salvação. Ele fez a obra no coração daquele homem e ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esse mundo não desce da cruz, não. Eu fico pensando, se a gente estivesse no lugar, deixa eu descer da cruz para experimentar mais um pouquinho desse mundo. Há uns dias atrás o meu amigo morreu. Ele ficou um ano vegetando. E eu falei para a Aline assim: se isso um dia chegar a acontecer comigo, pede a Deus para me levar logo. Porque não tem nada aqui para fazer, gente. Quando a gente vai se aproximando da palavra, as coisas dessa terra, elas vão ficam insignificantes. Eu queria, às vezes, nos meus pensamentos errados, eu fico pensando, eu queria que Deus levasse minha família toda de uma vez, para ninguém sofrer. E queria que fosse logo. Porque não tem mais nada nessa terra. Mas é impressionante que muitas vezes eu me pego desejando as coisas dessa terra, eu me pego ainda querendo construir coisas nessa terra. E eu fico pensando, gente, a volta de Jesus está próxima. Os cristãos vão ser perseguidos, se muitos vão desistir, porque não estão firmados na palavra, porque não reconheceram. E eu desejo o céu, eu desejo o céu. Queridos, desejem o céu. Deseje a pátria celestial. Transforme os nossos corações, ó Deus. Tira os nossos olhos dessa terra. Não vale a pena viver aqui, queridos. Nós estamos aqui porque nós ainda temos o que fazer, sim, claro. Se Deus não nos levou, é porque Ele quer que eu e você sejamos testemunha. Ele quer que eu e você preguemos a palavra dEle para que outros se acheguem. É isso, queridos, nós somos salvos pela graça. E hoje nós trabalhamos porque Ele nos salvou, não porque eu faço algo para merecer a salvação. Mas agora eu faço por Ele, para glorificar Ele. E o meu desejo é que Deus encontre cada coração aqui de tal forma que te estraçalhe, eu não sei nem usar a expressão, assim como Ele tem feito comigo, que te arrebente mesmo. Eu quero que o seu encontro com Deus seja tão impressionante que Ele te jogue ao chão, queridos, para que realmente vocês tenham vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.